E aí, pessoal? Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um material bem fascinante chamado Coração Obstinado. Olha, não se trata de um texto religioso qualquer, tá? É, na verdade, um guia de oração cristã altamente estruturado. E, ao longo dessa nossa análise, a ideia é manter uma visão bem objetiva, olhando para ele quase como se fosse um manual de instruções mesmo. O que chama muita atenção aqui é justamente essa metodologia meticulosa. Ele não pede só uma reflexão rápida, sabe? Ele exige de quem pratica um processo muito claro e profundo de desconstrução interna. Para a gente entender direitinho como isso funciona, o nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, o conceito de coração obstinado. Depois, as pautas de confissão. Aí a gente segue para a raiz da rebelião e, por fim, o processo de restauração espiritual. Então, começando pela parte 1, o conceito de coração obstinado, onde a gente define qual é exatamente o problema espiritual. O texto já começa ditando ritmo logo de cara, com uma invocação direta ao Espírito Santo. O pedido ali é para trazer uma convicção real de pecado e iniquidade. O argumento central é bem claro. Sem esse choque de realidade inicial, digamos assim, é impossível alcançar um quebrantamento genuíno para reafirmar a aliança com Deus. Ou seja, é uma admissão imediata de que existe um problema profundo e que ele precisa ser encarado de frente. Mas o que significa exatamente ter um coração obstinado, segundo o documento? Bom, não é só uma teimosia passageira ou uma emoção ruim. O conceito retrata isso como um estado espiritual inteiro. Imagina uma atmosfera contaminada mesmo, que mistura apostasia com religiosidade. É descrito como uma inflexibilidade enorme, cheia de orgulho e, o mais importante, uma mentalidade super independente que acaba afastando a pessoa dos princípios divinos, gerando o que eles chamam de cegueira espiritual. E aí a gente chega na base disso tudo. O texto usa passagens bíblicas, como essa de 2 Coríntios, para ancorar essa ideia. Quando menciona que a mente foi cegada, cria-se um contraste fortíssimo entre as trevas de um coração incrédulo e a luz de Cristo. E olha, não é só uma metáfora poética, tá? É literalmente a base teológica que torna todas as confissões que vêm a seguir absolutamente indispensáveis dentro dessa lógica. O que nos leva à parte 2, as pautas de confissão, onde os pecados são categorizados. Gente, a escala de exigência dessas diretrizes é simplesmente gigantesca. O volume de tópicos é exaustivo. E tem um detalhe que chama muito a atenção. O praticante não confessa só os próprios erros, ele precisa confessar os pecados dos antepassados e até os da igreja como um todo. É uma carga de responsabilidade espiritual absurdamente ampla que pega o nível pessoal, o familiar e o coletivo. Para facilitar um pouco a compreensão dessa lista enorme, a gente pode dividir tudo em alguns temas principais, como hipocrisia relacional, pecados da carne, orgulho espiritual e legalismo. Fica bem claro que a intenção é varrer todas as áreas da vida. Vai desde o uso daquelas máscaras sociais e o fato de guardar mágoas, até focar no comportamento legalista, sabe? Aquela pessoa que exige regras duríssimas para os outros, mas faz exatamente o oposto na própria vida. Entrando um pouquinho mais nos detalhes, uma grande parte foca nos conflitos do dia a dia, nos pecados interpessoais. Tem orientações muito específicas para confessar coisas como pedir desculpas só para encerrar logo um assunto, ou fazer uma confissão que na verdade é só um desabafo, sem vontade real de mudar. Eles exigem a renúncia daquele perdão superficial onde a pessoa ainda quer se vingar lá no fundo, sabe? Também condenam causar divisões e usar ansiedade ou intimidação para controlar quem está por perto. Em outra frente, as diretrizes lidam com comportamentos físicos e sexuais. A lista renuncia explicitamente desde o divórcio até fetiches. Agora, a gente precisa fazer uma pausa muito importante aqui. O texto lista a pedofilia no meio dessas questões de doutrina moral religiosa. É fundamental a gente separar as coisas e deixar claro que, diferente de infrações morais, a pedofilia é um crime gravíssimo. O material original coloca tudo no mesmo pacote de coisas que precisam ser rejeitadas para a limpeza espiritual. Mas fazer essa distinção entre o que é pecado para a religião e o que é crime no mundo real é absolutamente essencial. Certo, passando para a parte 3, a raiz da rebelião, onde exploramos a causa teológica.
Nessa etapa, o documento tenta diagnosticar o que causa esses comportamentos. E tem uma crítica duríssima contra a atitude de rejeitar conselhos, de tampar os ouvidos para a voz de Deus só para massagear o próprio ego. E é interessante que o texto também condena o ato de pegar versículos da Bíblia fora de contexto para justificar os próprios erros ou para atacar líderes espirituais de forma amargurada. Ou seja, o alvo principal não é só a atitude errada que todo mundo vê, mas aquela vontade lá no fundo de ter independência espiritual. Para dar aquele peso para o diagnóstico, o guia usa 1 Samuel 15, 23. E olha o tamanho disso. A obstinação e a rebelião são colocadas no mesmo patamar de ofensas bíblicas superpesadas como feitiçaria e idolatria. Na prática, eles pegam o que a gente chamaria de uma simples teimosia e elevam para o nível de uma infração espiritual máxima. Dá para ver bem a severidade com que esse material enxerga o orgulho humano, né? Com uma lista de falhas tão densa e um diagnóstico desses, fica aquela pergunta no ar. Como o documento propõe reverter um estado espiritual tão crítico assim? Esse é o momento em que a agitação do reconhecimento de tantas falhas precisa dar lugar a uma solução. Isso nos leva à quarta e última parte, o processo de restauração espiritual, buscando alcançar uma mente renovada. E como isso funciona na prática? Bom, o processo é bem mecânico e em passos claros. Primeiro, a pessoa precisa decidir perdoar sempre e viver isso como um estilo de vida, superando abusos e traições. Segundo, tem que rejeitar verbalmente a tal da obstinação do coração. Terceiro, clamar por misericórdia. E quarto, declarar com todas as letras que aquelas estruturas de morte espiritual estão sendo quebradas. Mas não pense que é algo superficial. Eles usam uma passagem do livro de Joel para deixar bem claro que a mudança tem que vir lá de dentro. A ideia de rasgar o coração e não as vestes serve para descartar qualquer teatro religioso, qualquer atitude puramente exterior. O processo exige que a pessoa se desmonte inteira por dentro antes de tentar se reconstruir. A gente consegue ver bem o objetivo disso tudo comparando o ponto de partida com a linha de chegada. Começa no coração obstinado, aquele estado inflexível, cheio de medo e cego e rebelde. E termina na mente renovada, alguém com espírito perdoador, caráter completamente transformado e totalmente aberto à vontade de Deus. É basicamente um giro de 180 graus. E para dar aquele carimbo teológico na transformação, entra Romanos 12, 2. É como uma garantia de que o arrependimento, dentro dessa estrutura toda que vimos, não é só sentir um peso na consciência por 5 minutos. O alvo é uma alteração fundamental no caráter e na mentalidade, parando de se conformar com as coisas do mundo ao redor. Lá no finzinho do documento, a linguagem até muda. Sai a confissão e entram os decretos. Quem está fazendo oração passa a afirmar ativamente que toda e qualquer influência negativa ou maligna já foi quebrada. O texto orienta a pessoa a tomar posse da sabedoria divina. E a meta não é só ficar bem ou se curar, mas estar pronto para, nas palavras deles, reinar na eternidade. A última âncora bíblica traz justamente o alívio depois dessa jornada intensa. Usando o Salmo 124, a pessoa declara a vitória final. Imagina só. Depois de passar por uma das listas de confissão mais exaustivas possíveis, o praticante finalmente declara que a armadilha foi destruída. A sensação pretendida aqui é de libertação pura. Enfim, o que a gente tem em mãos é um sistema muito fascinante que tenta pegar toda a experiência caótica e cheia de falhas do ser humano e colocar num mapa bem exato rumo à redenção. E isso deixa uma provocação para a gente pensar. O que será que essa abordagem tão processual do arrependimento revela sobre o nosso próprio desejo por ordem e restauração espiritual? Talvez seja uma tentativa incansável de organizar a complexidade da própria alma. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até a próxima, pessoal!